Programa ADV Jus. Oferecimento. Olá, amigos do ADV Jus, estamos chegando com um novo programa. Já vamos começando te agradecer por nos acompanhar sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn e também no nosso site, o advjus.net. Muito obrigado mesmo pela companhia de sempre, aliás, uma companhia já bastante extensa. Você vai ver no ADV Jus TV de hoje, ADV Jus Notícia, ADV Especial, com 3 participações, ADV Jus Estante Jurídica, ADV Jus Entrevista, Marketing Jurídico, Momento Divino. Tudo isso, muito mais, agora aqui no ADV Jus. Fique aqui. Olá, amigos, iniciando o nosso ADV Jus TV de hoje. A gente começa te dando uma informação muito importante. Aliás, é uma prestação de serviços, isso mesmo. Olha só. Tarifa de cheque especial está com cobrança proibida. Quem já não sofreu com esse tipo de problema, né? Aqui, ó, juros do cheque especial sempre estiveram nas alturas, todo mundo sabe, né? E que sempre inibiu, de certa forma, as pessoas de usarem. Entretanto, ó, o simples fato do crédito estar lá à disposição já autorizava que os bancos cobrassem, né, pelo mesmo. Agora, isso não vai poder mais. O Supremo decidiu, é inconstitucional. Portanto, cobrar tarifa pela mera disponibilização do cheque especial aos correntistas, mesmo que o crédito não seja usado, que era o caso, né, agora está proibido. Isso é uma coisa difícil de ser contornada quando já foi efetuado o crédito lá na sua conta, né? O débito, aliás, na sua conta. Portanto, qualquer dúvida, eu sugiro que você procure o seu advogado de confiança, ok? Sequência do nosso ADV Jus TV. Agora nós vamos falar de ADV Especial, Administração e Tecnologia Jurídica, com o Dr. Rafael Barioni. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje, em Administração e Tecnologia Jurídica, falarei sobre Business Plan, ou Plano de Negócios. Na atitude de abrir um escritório de advocacia, existem inúmeras ações a serem executadas pelo advogado empreendedor. Dentre várias, é fundamental saber valorizar as competências e dividir as tarefas frente às deficiências e limitações de cada sócio e das pessoas que atuarão desde o início. Saber canalizar conhecimentos, habilidades e, principalmente, atitudes frente a cada situação inesperada, não planejada, que irão enfrentar é uma verdadeira arte. O chamado Plano de Negócios é um documento que propõe imersões com o objetivo de evitar ou, ao menos, reduzir tais improvisos. Leia-se que as variantes inesperadas não planejadas, demonstrando, assim, uma maturidade dos fundadores. Nele, constam questões como: quanto preciso para abrir o escritório? Quais as receitas e custos deste negócio? Qual o meu público-alvo? Qual é o retorno financeiro que ele me trará? Ele é viável economicamente? Tenho condições técnicas para sair para o mercado atuando na área em que me proponho seguir carreira? Sendo assim, o plano de negócios é um documento que deve guiar o escritório por toda a sua existência. Aliás, no percurso, muitas mudanças serão enfrentadas. Sociedade, clientes e equipes não permanecerão iguais e com elas desabrocharão anseios, angústias e interesses. Atualizações legislativas, modernizações tecnológicas e o próprio estágio de vida dos advogados fundadores serão aprimorados ao longo do caminho. Com 25 anos, você pensará diferente de quando estiver com 45 anos, e mais diferentemente ainda quando estiver com 65 anos. Assim se espera. Mas, apesar da necessidade de manter este documento atualizado sempre, é na fase inicial do escritório que ele se apresenta com maior relevância, se tornando praticamente vital, se assim podemos considerar. Isso porque o aprofundamento proporcionado pelo plano de negócio não garante, por excelência, mas assegura as chances de perenidade do escritório. Enfim,
O plano de negócios tem a missão de guiar os interesses, limites, posicionamento e objetivos do escritório e, alinhado com outros documentos também essenciais, tais como orçamentos, dashboards, KPIs, planos de continuidade de negócios, compliance, governança, seguro de responsabilidade civil e políticas de segurança da informação, com preocupações quanto a logins, IPs, acessos, licenças, backups, fazem da adequada utilização da governança do conhecimento a arte para o sucesso dos negócios jurídicos, apoiado no tripé pessoas, processos e tecnologias. Em breve voltarei com mais temas de administração e tecnologia jurídica. Um abraço e até lá. Ok, muito obrigado, Dr. Rafael Barioni. Momento de você conferir a estante jurídica do ADVJus TV. Confira. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Manual da Recuperação Judicial. Manual da Recuperação Judicial, autoria Professor Geraldo Fonseca, editora Grupo GEM. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Estante jurídica muito legal. Agora mais um ADV especial, Direito Urbanístico, com o Dr. Roberto Guimarães. Confira. Olá pessoal, conforme anunciado, nessa edição do ADV especial, dando continuidade às nossas breves noções sobre direito urbanístico, hoje vamos falar sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento. Sua conceituação e abrangência está prevista na Constituição Federal. O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e facultativa aos menores, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Deve surgir a partir de estudo de aspectos físicos, sociais, administrativos e econômicos. Aqueles instrumentos urbanísticos reportados por nós anteriormente só podem ser aplicados se previstos, ainda que de maneira genérica, no plano diretor, dentre os quais, a exemplo, o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, preempção e transferência do direito de construir, dentre outros. Além de garantir que todo o imóvel atenda à sua função social, igualmente o faz para a qualidade de vida, justiça social e o desenvolvimento das atividades econômicas. O plano diretor deve ser aprovado por lei complementar municipal quando se garantirá impreterivelmente ampla transparência e participação efetiva da sociedade mediante audiências públicas, tanto na fase executiva quanto legislativa. Deve ser revisto a cada 10 anos e servirá de parâmetro para leis orçamentárias, e não se limitará apenas ao perímetro urbano, mas a todo o território municipal, incluindo, portanto, o rural. Aos municípios com mais de 500 mil habitantes, diga-se, como é o caso de Ribeirão Preto, o Estatuto da Cidade também obriga que tenham também o Plano de Transporte Urbano Integrado e o Plano de Rotas Acessíveis. Por fim, configura-se atos de improbidade administrativa a inércia da administração pública na revisão do plano diretor, a cada 10 anos, e impedir ou deixar de garantir a participação da sociedade no processo de elaboração ou revisão do plano diretor. A famosa promessa de campanha eleitoral deveria se resumir a: sendo eleito, vou cumprir nosso plano diretor. No próximo programa falaremos sobre o binômio Gestão Democrática da Cidade e Improbidade Administrativa. Obrigado e até o próximo ADV especial. Conto com vocês. Legal, muito obrigado, Dr. Roberto Guimarães. Agora eu vou colocar aquela questão para você ver se os seus conhecimentos estão em dia. Vocabulário jurídico. Eu quero perguntar para você o seguinte: o que significa dano emergente? Com certeza você se lembra, mas a confirmação eu trarei
na sequência, no intervalo aqui do nosso programa, ok? É só ficar ligadinho aí. É isso aí. Vamos dando sequência ao nosso ADV Jus TV. Vamos falar novamente de ADV especial, Direito Notarial e Registral. Wendel Salomão, confira. Olá, meus amigos da ADV Jus. Hoje vou falar um pouco de testamento, mas a questão é o arrependimento, a revogação. É possível até o último momento de lucidez? Você não precisa revogar um testamento na sua totalidade, podendo, se julgar necessário, revogá-lo apenas parcialmente. Depois de tanto tempo preparando o seu testamento, você percebeu que gostaria de fazer algumas alterações? Não se preocupe, pois você pode se arrepender das disposições contidas no testamento até o momento da sua morte. Melhor ainda, você mesmo poderá revogar o seu testamento caso seja necessário, dependendo do lugar que esteja, bastando para isso que se faça um novo testamento válido. Isso vale mesmo porque o Novo Testamento seja um testamento particular e o anterior um testamento público. Independentemente da ordem, a validade é a mesma, desde que bem feito. Um testamento é definido como particular quando é escrito por você mesmo, pelo testador, e após ser lido na presença de 5 testemunhas, ao mesmo tempo é assinado por você e pelas testemunhas. Esse tipo de testamento dispensa a necessidade do registro em cartório. Por outro lado, um testamento é definido como público se for escrito pelo tabelião e após lido em voz alta para você e 2 testemunhas, apenas 2, diferentemente do particular, seja assinado por todos, inclusive o tabelião. Apesar da existência do Novo Testamento, é sempre bom mencionar que ele foi escrito com o objetivo de revogar o anterior, podendo, se julgar necessário, revogá-lo apenas parcialmente. O princípio que vale é que, caso existam cláusulas diferentes em 2 testamentos da mesma pessoa, vale apenas o que foi dito por último, no último testamento. Quando um testamento pode ser anulado? Como qualquer outro documento legal, o testamento pode ser anulado nas seguintes situações: erro, dolo, coação, simulação, fraude ou até um desatendimento de qualquer formalidade legal. Contudo, para anular o testamento será necessária uma ação judicial proposta por qualquer interessado contra os beneficiários do testamento. Entre as razões para anulação de um testamento podemos citar violação, caso se trate de um testamento cerrado, quando o testador dispõe sobre bens que excedem a parte disponível, isso porque, com exceção de situações em que a lei autoriza a deserdação, parte de sua herança deve ser distribuída para os herdeiros necessários, independentemente da vontade do testador. Quando o testador dispõe de seus bens na ignorância de existência de herdeiros necessários e ou descendentes, você também pode deserdar a sua família. Mas para isso é preciso declarar a sua intenção no próprio testamento, com expressa declaração da causa que está se fundando a deserdação. Além disso, a deserdação deverá ser declarada por juiz em ação ordinária. Meus amigos, por hoje é só. Nos vemos em breve. Um grande abraço. Ok, muito obrigado, Wendel Salomão. Momentinho daquele intervalo rapidinho aqui no ADV Jus TV. Voltamos já, aguarde. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Meus amigos, agora eu quero pedir para você que reserve uma data, justamente essa aqui, 10, 11 e 12 de agosto, justamente a partir das 19 horas, nós estaremos apresentando este curso via ESA, né? Curso Mindset 4.0. Olha, ESA Ribeirão Preto, um ambiente online, né? A gente está feliz demais, justamente não só por poder fazer parte desse curso, estar apresentando juntamente com a ESA, mas também porque temos a companhia de 2 colegas excepcionais, a doutora Giovana Atarazzi e o doutor Rafael Barioni. Reserve esta data, será um prazer saber que você nos acompanhou ou nos acompanhará, ok? Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse
ourpet.com.br e surpreenda-se. O que significa dano emergente? É um efeito danoso e imediato de um ato ilícito. Trata-se de uma consequência primária de tal ato que enseja a reparação de acordo com o dispositivo legal. Voltamos com o ADVJus TV de hoje. Neste segundo bloco, quero abrir mostrando para você uma entrevista que fizemos já há algum tempo sobre direito penal empresarial. O tema é um tema muito relevante. Omissões e acordos de leniência, com o Dr. Paulo Herschander, nosso entrevistado naquela oportunidade. Confira. Qual a importância, né, ou a relevância, doutor, que o senhor... da sua ótica, né, com relação aos acordos de leniência? Isso é importante também, né, doutor? Sim, exatamente. São acordos sempre importantes no sentido, assim, até de buscar um esclarecimento. Como são delitos, como eu disse, bastante difícil de delimitação, investigação, esses acordos são sempre positivos, até os acordos de delação premiada também são acordos que a gente, inclusive, vem assistindo isso recentemente na mídia, são acordos que têm, de alguma forma, tornado menos... árido esse campo, menos árido esse campo, tornando mais fácil o esclarecimento de alguns delitos. Então, realmente, assim, existe uma discussão acerca, assim, eu não diria, assim, da ética de tais acordos, tal, mas que realmente eles têm sido mostrado eficazes, isso eles realmente têm. A verdade é assim, né, doutor? Em outras nações, como a gente acabou de falar agora aí, esse tipo de procedimento da justiça, ele já está um pouco mais maduro. E aqui no Brasil ele é um pouco ainda verde, é tudo muito mais recente. Mas vai chegando, né, naquele até porque, ponto. Como eu disse, essas operações começaram mesmo a impulsionar aí o cenário jurídico nacional não faz tanto tempo assim, né? Antigamente nós tínhamos para todos que os crimes perpetrados por ricos não viravam em nada. Isso era de conhecimento público. E há pouco tempo que isso, passo a passo, vem mudando, né? Isso mesmo. Então é um problema que está sendo encarado por nós assim mais recentemente. Verdade. Doutor, agora o senhor já falou um pouquinho, inclusive, né, daquela possibilidade lá, de que os crimes perpetrados aí por empresários, eles são vistos mais sobre a ótica omissiva, Perfeito, né? doutor. Por que isso, doutor? Então, doutor, justamente devido à dificuldade de se delimitar uma ação comissiva por parte... É por esse motivo. Exatamente, mas também essa teoria, esse posicionamento que o judiciário tem tido, encontra suas barreiras pelo seguinte sentido. Se o senhor olhar o Código Penal, no seu artigo 13, parágrafo 2º, se pontua que uma omissão é penalmente relevante apenas na hipótese do agente ter o poder e o dever de agir para evitar tal situação. Certo. Ainda a linha A desse mesmo artigo, ela estabelece os casos em que existe o dever do agente agir. Então, o dever ele vem expressamente previsto em lei. A linha A estabelece que existe o dever de agir para evitar um resultado criminoso, primeiro, quando a própria lei prevê, ou seja, a própria lei determina que aquele determinado agente tem o dever de agir em certos casos específicos. A segunda é quando o próprio agente, de alguma forma, assumiu tal responsabilidade. Por exemplo, no estatuto de determinada empresa, vem previsto que determinado sócio tinha responsabilidade por tal ato. E a terceira, se o próprio agente criou o risco do resultado criminoso ao final obtido. Então, doutor, para que se possa imputar um crime omissivo para alguém, é preciso que se aponte a ocorrência tanto do poder de agir como do dever de agir. E é justamente aí onde reside a dificuldade do magistrado julgador. Exatamente. E aí o que a gente assiste, infelizmente, doutor, são denúncias do Ministério Público absolutamente vazias. O que ocorre na prática, o que eu posso garantir para o senhor, é que o Ministério Público, muitas vezes, comodamente, se limita a pegar o contrato social de uma empresa e denunciar os seus sócios diretores, sem estabelecer, sem pontuar, à luz do que estabelece o artigo 41 do Código de Processo Penal, o poder e o dever de agir naquele caso. É preciso que se demonstre, portanto, também a ciência do sócio administrador,
daquele fato delitivo. Como eu posso dizer que ele tinha o poder de agir se eu não estou demonstrando nem ao menos que ele tinha ciência do fato criminoso? Impossível, né, doutor? É bastante complicada a questão. É isso mesmo. Doutor, agora, com relação, né, ao trâmite processual da grande maioria de processos, né, que estão aí na justiça, a gente sabe muito bem quanto é o número estratosférico, né, de ações gravitando aí na justiça, e o pessoal reclama muito com relação à celeridade. Esse tipo de ação também não foge disso, né? Não foge, doutor. E até, normalmente costuma demorar até mais, em razão dessa dificuldade maior do que aquele caso da dogmática tradicional. Ou seja, não é um caso de um simples furto, de um simples roubo, que se tem um autor delimitado, se tem uma vítima delimitada, se pode estabelecer uma relação de causalidade entre o ato e o prejuízo causado. Nesse caso, quanto maior a complexidade, evidentemente maior será a morosidade do procedimento de investigação e até o procedimento judicial posteriormente. Ok, muito obrigado, doutor Paulo. Meus amigos, eu sempre falo aqui da importância do marketing jurídico na vida do advogado, na vida das advogadas, do escritório de advocacia. Dicas importantes para vocês são essas aqui, ó. Pelo menos momentaneamente, adaptar-se à nova realidade contemporânea. Estamos ainda aí vivendo o infortúnio sanitário, não é isso? Olha lá, aplicar o atendimento humanizado, as pessoas estão precisando, todos nós estamos precisando um pouco mais de atenção, um pouco mais de afabilidade, não é isso? Gravar vídeos curtos e apesar que tem que ter uma certa atenção com o vídeo, não é isso? Toda atenção é pouca quando você for fazer um vídeo sucinto. Ele é muito importante, mas todo cuidado é pouco. Você pode procurar a Top Video, por exemplo, fazer seus vídeos, com certeza eles vão ficar formidáveis. Vamos dando sequência ao nosso ADVJus TV de hoje e eu quero agora trazer mais uma entrevista, mas quero dar esse start aqui, ó. Existe possibilidade de lavratura, de escritura pública, de relação pluriparental, direito de família, com o especialista na matéria, autor de inúmeras obras, consagrado nome da advocacia, do direito, que a gente teve a satisfação de falar com ele já há algum tempo, o professor Flávio Tartucci. Veja. Agora, nós vamos falar de um assunto aí que está sempre aí em pauta, né? A família, o direito de família, né, professor? Nós temos, quem sabe aí, um dos mais tênues tópicos, né, do direito, ou seja, questões relacionadas à família. É isso mesmo, né, professor? Sim, sem dúvida, inclusive porque as demandas atuais, Marcos, são demandas de pleitos de novas entidades familiares, sim, né? Sim. O que gera alguns conflitos muitas vezes, mas esse é um tema que sempre esteve na pauta, né? O debate a respeito da formação da família brasileira. É verdade, é isso mesmo. Professor, agora no viés, né? A sociedade familiar, ela mudou, podemos dizer assim, que foi, assim, mudou drasticamente, principalmente agora nas últimas 2 décadas, né? A legislação acompanhou? Olha, infelizmente não. Na verdade, as grandes inovações, as grandes mudanças que nós tivemos nos últimos tempos em matéria de direito de família e também em matéria de sucessões, né, já que esses 2 ramos andam muitas vezes em conjunto, foram respostas dadas pelo Poder Judiciário. Certo. Especialmente pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Certo. Então quer dizer que não é bem que nem a gente gostaria que fosse por enquanto. Sim. A legislação é bem tímida, né? E em alguns campos até trazendo problemas técnicos graves, como por exemplo a questão da guarda compartilhada, que nunca encontrou uma estabilidade. Temos uma mudança recente problemática. E a adoção também, muitas mudanças sucessivas, é um tema realmente que ainda não encontrou uma estabilidade legislativa. Certo. Agora, como o senhor vê, né, o binômio aí, sociedade e pragmatismo legal para os novos modelos e conceitos de família? Bom, é aquilo que também já foi destacado, né? O legislador não consegue acompanhar a mudança da sociedade, né? Nós tivemos recentemente uma discussão no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, sobre a possibilidade de escritura pública de relação pluriparental, quer dizer, uma relação poliafetiva. Se haveria a possibilidade de um homem e 2 mulheres, por exemplo, celebrarem uma escritura pública dizendo que aquela entidade seria uma união estável, né? Existiram escrituras públicas no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo admitindo,
mas o Conselho Nacional de Justiça, decisão recente de junho desse ano de 2018, proibiu a celebração dessas escrituras. E muita gente hoje tem feito até contratos de sociedade, né, para fugir aí do direito de família e tentar regulamentar no direito contratual essas situações. Quer dizer, sempre há essa tensão, esse pleito de novas entidades familiares, ora o judiciário tutela, ora não tutela. O senhor acha que, de uma certa maneira, essa proibição veio frustrar também aí muitos que pretendiam celebrar esse tipo de documento? Olha, a minha opinião, que inclusive eu defendo no meu livro, é que eu não vejo como proibir esse tipo de ato. Né? Eu não vejo como sendo um ato nulo, mas acho que pode ser um ato eficaz ou não, dependendo do caso concreto. E, aliás, eu tive a honra de ter sido citado por um dos conselheiros do CNJ nessa linha, mas a decisão final foi no sentido de que não é possível. É isso mesmo. Ok, muito obrigado, professor Flávio Tartucci. Momento daquele relax aqui, finalzinho, crepúsculo de ADVJus. É o momento divino, gosto muito. Na sequência, o encerramento do programa de hoje. Veja. Vinho Portada. Vinho tinto de cor vermelho rubi. O olfato, frutas maduras como ameixa e groselha. O paladar é encorpado, saboroso, frutado, com um final levemente adocicado. Blend de uvas, tinta Roriz, Alicante Boucher, Cabernet Sauvignon, Castelão, Pinot Noir, Touriga Nacional e muito mais. Ele é produzido na região de Lisboa, Portugal. Na harmonização, excelente com queijo parmesão, carnes assadas e grelhadas. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Ok, finalzinho de mais um ADVJus TV. Rendo minha homenagem agora a todas as mamães, ok? Um abraço especial a todas, vocês merecem tudo isso e muito mais. ADVJus, estão ligados? ADV especial. Venha fazer parte você também. Prometo voltar breve com um programa inédito. Um forte abraço. Até lá. Programa ADVJus. Oferecimento